De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta super importante. Inclusive, já digo, quem quiser mandar pergunta com outros assuntos também ligados a essa especialidade, fique à vontade, porque ele está de volta. Dr. Danilo Galante, urologista, bem-vindo! Tudo bom, doutor? Tudo ótimo, Guilherme. Adorei o tema, acho importantíssimo a gente falar sobre isso, que é a questão da urina, né? A gente tem que prestar atenção. São coisas que muitas vezes no nosso dia a dia a gente não para nem para perceber, né? Falar da coloração, falar do que é saudável, o que pode indicar patologia, mas a sua especialidade também é muito ampla, então é sempre importante, né? Quem tiver dúvidas aí de outras questões, até de infecções, pode mandar perguntinha pra gente. Vamos lá, doutor. Pra gente iniciar o assunto, quando a gente fala de urina e dessa hidratação, né? Desse nosso sistema todo, o que é o principal que a gente tem que saber para entender quando a gente tem que procurar ajuda? Tá. O principal, Carol, é saber que a urina é o filtrado do rim, né? O rim é um órgão que é um filtro do sangue e ele tira legalmente as impurezas desse sangue e ele joga para a urina para a gente eliminar. Tá. Então, quanto mais hidratado, melhor. Quanto mais hidratado, mais fácil para o rim trabalhar e jogar essas toxinas. E aqui a gente trouxe algumas cores, alguns tipos de urina. Que podem indicar alguma coisa. Tem alguns que eu pedi para colocar só por curiosidade, que não é nada usual. Tá. Mas eu acho que o principal é a gente saber que a urina ela pode sim alertar não só problemas do rim, como problemas do fígado, ela pode mostrar alterações de sangramento, situações que é uma forma do paciente ter uma luz vermelha para ele procurar um médico, não só o urologista, mas um clínico geral, que muitas vezes vai resolver o problema dele. Perfeito. Vamos começar então com algumas, né, explicando aqui o que seria o ideal, né? Sim. E as patologias que podem estar envolvidas. Então vamos lá, essas duas primeiras aqui é o usual, a maioria de nós começa amanhã com uma urina mais ou menos dessa cor, que é uma urina mais concentrada. Uhum. E quando me perguntam qual que é a quantidade ideal de água, eu sempre peço para o paciente imaginar o que está aqui. O ideal é você ter uma urina transparente ou amarelo claro. Certo. Se a gente tem uma urina amarelo escura, significa que você não está bem hidratado, você acaba de urinar, já toma lá seus 2 copos de água e fica de olho na próxima micção. Só que essa urina, ela também, quando ela tem um cheiro mais forte, ela também pode chamar atenção para a infecção urinária. Né? A infecção urinária, ela dá uma cor amarelo dourado, né? E normalmente vem com quadro também de ardência para urinar, vontade de urinar toda hora e dor no pé da barriga. Uhum. E a urina tem mau cheiro, então não é só a cor. Dificilmente uma infecção urinária só vai mudar a cor. Ah, entendi. Mas sim também o cheiro. Que vai chamar a atenção, porque muitas mulheres, eu acho que principalmente numa idade mais avançada, né, acabam não tendo, às vezes, esse ardor e esse desconforto e não percebem, às vezes percebem pelo odor da urina, que pode ter uma infecção urinária. Perfeito. Tem algumas situações com a idade que algumas mulheres começam a achar que é normal, né? Então, uma delas é ficar com a urina concentrada ou ter infecção urinária, outra é ter incontinência urinária, que é perder urina. Uhum. E muitas mulheres, elas só se adaptam, elas mudam muitas vezes a vida, a qualidade de vida, deixam de sair, porque elas consideram, por exemplo, que incontinência urinária é normal. E tem tratamento, né, doutora? A gente já falou, inclusive, quem quiser mandar perguntinha também fique à vontade no @VocêBonitaTV. Agora, essa questão até da hidratação, da gente ter uma ideia do quanto a gente vai ingerir de líquido, prestando atenção na urina, é válida, independente daquele cálculo que vocês já colocam que a gente tem que ter, dependendo do peso, enfim? Eu acho muito mais fácil, porque em média a gente fala de 2 a 3 litros. Tá. Depende, lógico, do peso, alguém que tem 120 quilos e alguém que tem 60, essa quantidade vai mudar. Mas eu acho muito difícil um paciente ele calcular, ele ficar olhando e ele imaginar, falta meio litro ainda para eu tomar. É muito mais fácil e tranquilo ele urinar, olhar, não, tá clarinho. Então eu tô tomando bastante água, tá controlado.
E o ideal é ficar transparente mesmo, é de transparente para amarelo claro. Começou a escurecer, calibra na água. Tem que beber mais água. Já tem perguntinha para você, doutor, quem escreveu para a gente na tela. Olha lá. Obrigada, Thaís, um beijo. É verdade que suco de melancia pode curar uma infecção na urina que esteja no começo? Olha, curar é uma palavra muito forte, né? Na medicina, então... O que cura a infecção urinária é antibiótico, né? Infecção urinária é quando a bactéria, ela do meio externo, que é por onde normalmente ela vem, principalmente bactérias intestinais, ela invade a bexiga, gruda na parede da bexiga e desenvolve, replica e aí ela faz infecção urinária. Então, curar, a gente cura com antibiótico. Tá. O que acontece é que muitas vezes nesse processo da bactéria invadir, antes dela grudar e replicar, se a gente aumenta a quantidade de água, você consegue lavar, entre aspas, a bexiga e o corpo consegue se livrar da bactéria sem tratamento. Então, na verdade, não é o suco da melancia, mas o suco, o chá, o suco de laranja. O líquido em geral. O líquido em geral. O que a gente sabe é que os sucos cítricos, eles diminuem, aí sim. Eu ia te perguntar a respeito. Laranja, limão, acerola. Eu acho que a melancia não entra nos cítricos, mas a gente tem como conceito que os sucos cítricos, eles diminuem a incidência de infecção urinária e de pedra no rim. Eles diminuem? Eles diminuem a incidência. Olha que interessante. Isso é prevenção, não é tratamento. Agora, por exemplo, se a gente já está num momento da infecção urinária, piora por serem frutas mais ácidas? Não. Não. Não piora nem melhora. A orientação que a gente fala para todo mundo que está imaginando que tem infecção urinária, seja porque a cor da urina mudou, o cheiro, está indo mais no banheiro com dor, colhe um exame de urina antes de qualquer coisa. Esse exame, que a cultura de urina demora quase 3 dias para ficar pronto, e tenta calibrar na água e ver se melhora. Se em 2 dias não melhorar, procura o médico, né, o urologista, o clínico geral, já vai ter o resultado da cultura e aí a gente já sabe qual antibiótico melhor para o caso. Perfeito, porque já sai ali qual bactéria que é. Exato. Né? Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá, na tela. Nathalie, obrigada, um beijo para você. Urina mais avermelhada pode indicar algum problema grave? Temos ali uma amostra, a gente vai falar daqui a pouquinho, Nathalie, obrigada pela pergunta. Olha, vamos lá, deixamos uma pergunta importante, sempre quando a gente fala de urina avermelhada, né, a gente já pensa em sangue e tudo mais, e aí nós, seres humanos, né, Nathalie, eu também sou igual a você, somos assim, imediatistas, a gente fica, né, enfim. E aí ela pergunta se pode ser um problema grave, porque daí a gente vai lá no senhor Google, e aí é um problema, né, gente? Todo mundo faz isso, mas é um problema, né, doutor? Então, conta pra gente. Eu gostei da pergunta, primeiro, pela importância, é um capítulo à parte na urologia, e segundo, pelo pode. Pode ser algo grave? A resposta é sim, pode ser algo grave. Felizmente, na maioria das vezes não é, mas pode sim. Eu acho que a urina vermelha, ela no mínimo tem que fazer o paciente sair da casa dele, marcar uma consulta e descobrir por que está tendo. Tá. Né? Por que isso é tão importante? A gente começa olhando para os pacientes da seguinte forma: o paciente está abaixo ou acima dos 50 anos e se ele fuma ou não. Tá? Então, por que a gente faz essa diferenciação? Porque tem situações que são muito tranquilas para a urina vermelha. Então, por exemplo, uma infecção urinária pode dar urina vermelha. Alguém que sempre urina claro começa a ter sintomas de infecção e numa dessas vem uma urina vermelha? Ok, provavelmente é infecção. Alguém que está tendo uma crise de dor e de repente desce uma urina vermelha e é cálculo renal? Pode ser. Pacientes com qualquer alteração de coagulação, que sangram mais, também pode ser, pode vir com uma urina avermelhada. Quem faz exercício físico intenso, está com a bexiga vazia, tomou uma pancada na bexiga, mesmo que leve, pode vir com urina vermelha. Então a gente ainda está falando das situações light, das situações tranquilas. Tá. Né? Agora, um paciente com acima de 50 anos que fuma, tem que ter um alerta já na cabeça do médico, mesmo o que faz clínico geral, que câncer de bexiga, câncer de rim. Tá? Então, o que chama mais atenção de um médico quando vê uma urina vermelha, principalmente essa, né? Por que eu falo essa? Porque às vezes o exame de urina 1 aparece hemácia. Então a gente já chama isso de sangramento urinário, mas micro.
O paciente não enxerga, só o médico que vê o exame. Isso que eu ia te perguntar, às vezes vem no exame, mas a gente não enxerga, então... Sim, já merece um paciente acima de 50 anos fumante, que vem com essa tal microhematúria, ou seja, só no exame, Entendi. já merece investigação. Quando vem assim, com essa cor, é o que a gente chama de macrohematúria. A hematúria é sangramento urinário. A macrohematúria, ela é muito mais comum em tumores de bexiga. Entendi. A gente aprende na urologia que não tem tumor de bexiga que não sangre. Tá. Então, uma hora vai sangrar. Tá? Então, tumores de bexiga, tumores de rim, próstatas aumentadas. Então, senhores acima dos 50 anos com próstatas grandes, que não necessariamente tumor, eles em algum momento eles também podem sangrar e pode vir com uma urina vermelha. E doutor, de fato, a gente fala aí do nosso check-up, né? Então, por isso é importante procurar o médico, fazer os exames direitinho. Quando a gente está pensando até numa investigação como essa, que tem uma ou outra alteração e vai depender muito da idade, se é fumante ou não, como você colocou, os exames são exames complementares, exames específicos, então só uma tomografia consegue identificar, né? O que seria hoje considerado um padrão aí até de investigação. Tá. Os exames, eles são simples de início, então se o paciente, por exemplo, tem uma urina alterada, urina 1, só o exame sem o sangue assim visível, a primeira coisa que a gente faz é repetir esse exame de urina e pedir uma especificação para saber se a questão do sangramento é na hora da filtragem ou se é nos canais, ou seja, dentro do rim, no ureter, no tubinho, na bexiga. Dá para ver isso pela urina. O segundo ponto é, toda vez que você pensa num sangramento urinário, a gente quer tentar enxergar isso. Então, algum exame de imagem é obrigatório. Tá. Você falou da tomografia, é o melhor deles, mas a ressonância também é bom. E o ultrassom para lugares que não tem tomografia também resolve bem o caso. Ah, que bom saber, né? Que é mais simples. Tumores de bexiga acima de 1 centímetro, 0,8, já começam a aparecer no ultrassom muito bem, tá? E tumores de rim também. Além disso, para pacientes que a gente tem uma suspeita forte de tumores de bexiga, precisa passar uma câmera e olhar por dentro da bexiga, é o que a gente chama de endoscopia urinária, que é parecido com a endoscopia digestiva, que todo mundo já conhece, mas essa que a gente chama de cistoscopia é uma endoscopia urinária. Tá. E aí sim, é o que eu falo para o paciente, a gente olha por dentro, esse é o melhor exame para fazer diagnóstico, e se tiver tumor de bexiga, a gente aproveita o próprio exame, raspa o tumor e já trata. Olha, gente, então é importante a gente também ter uma ideia, né, de como é feita a investigação. Agora, minha diretora está ali, o que chamou a atenção dela é que, de repente, pode ter uma urina desta cor. Azul. Será que tem a ver com cirurgias que bota balão, esses negócios, doutor? O que é isso aí? Olha, tem... Tô aqui também pensando, Glaucia. Tem um corante que chama azul de metileno, tá, que pode ser usado em alguns exames, injetável, principalmente injetável. É usado em algumas cirurgias e o paciente pode urinar desse jeito. Depois, entendi. E algumas medicações. Então, sempre uma urina azul, ela nunca vem do próprio corpo. É alguma coisa que veio de fora. Tem uma medicação muito usada em infecção urinária, que é o Cepurin, ele deixa a urina mais ou menos dessa cor. E tem um que é mais comum ainda, que é o Piridium, que vem laranja, vem amarelada, então... pelo medicamento? Pela medicação. Tá. Tem uns que vem amarelo fosforescente, tem um paciente tem uma medicação para verme intestinal. Que também pode que mudar. vem um amarelo fosforescente, que é diferente desse, mas chama muita atenção. Tá. Então, cores muito bonitas, elas têm a ver com medicação. A gente não falou desse aqui, né? Porque aqui a gente falou do sangramento. E essa questão aqui também pode envolver patologia? Pode. Essa aqui eu vejo como a mais incomum delas. Tá. É a urina cor de Coca-Cola. Tá? Tem várias vezes, essa urina pode vir ainda mais escura que isso, de cor mesmo de Coca-Cola. Normalmente está associado a excesso de bile na urina. Tá. Né? Então, quando que a gente tem excesso de bile? Quando você tem qualquer problema de fígado ou da região das vias biliares, entre a vesícula, então pedras de vesícula, inflamações, tumores de fígado e da vesícula, hepatite. Tá. Então, pacientes com hepatite agora, em janeiro, o pessoal vai para a praia,
tem aquela virose intestinal, com vômito, com diarreia, hepatite A, que é a mais comum nessa situação de contaminação. O paciente fica amarelinho, a bile dele sobe. E a urina? O rim filtra, joga na urina. E nas situações que o paciente está obstruído, a gente tem outro sintoma que é as fezes ficam brancas. Então, fezes brancas com urina dessa cor, vai atrás de problema no fígado que pode acontecer uma bela surpresa aí. Perguntinha pra gente encerrar, dá tempo, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Edna, um beijo. Gostaria de saber por que algumas vezes a urina fica espumosa. Essa também é importante. Com certeza, muito importante. Quando a gente pede a urina, uma das coisas que vem na urina é proteína, quantidade de proteína. Proteína, como todo mundo sabe, é algo muito importante. O rim filtra, mas ele reabsorve e joga para o corpo a proteína. Quando o rim começa a perder proteína para a urina, isso é ruim, significa que a filtração não está tão eficiente. E quanto maior essa quantidade, mais espumosa fica. Uma quantidade alta de proteína, que significa que esse rim tá ruim, os dois estão ruins, a urina começa a ficar espumosa igual jogar detergente na água. Então é espuma mesmo de subir no vaso. E pacientes que não estão fazendo exame, mas que começam a ver uma urina muito espumosa, de novo, vai para o clínico geral, para o urologista, para o nefrologista, que tem que investigar. Talvez um problema renal está vindo por aí. Tem perguntinha? Dá tempo de mais uma. Elizabeth, obrigada, um beijo. Quando comemos beterraba, a urina fica avermelhada? Perfeito, essa é uma pergunta bem legal. Essa cor pode aparecer sim em pacientes que comeram beterraba, não é uma fatia de beterraba, mas quem come bastante beterraba no almoço, na janta, no final do dia pode estar urinando dessa cor. É essa aqui, né? Essa aqui é o que a gente chama de diagnóstico diferencial, mas é assim, é pontual, ou seja, o paciente come a beterraba, por 24 horas ele urina vermelho, o rim filtra. E depois? E aí clareia. Agora, 3 dias urinando vermelho não é porque você está comendo 3 dias de beterraba. Tem que procurar ajuda médica nesse caso, né? certeza. Tem muita pergunta, né, Glaucia? Eu vou pedir, doutor, se você tiver um tempinho, puder entrar nas redes sociais, né, e responder. O público vai gostar bastante, que são muitas dúvidas, né? @doutor_abreviado Danilo Galante, tudo junto, @doutor_abreviado Danilo Galante, tudo junto. Telefone da clínica, 5542-6818, 5542-6818. Obrigada mais uma vez, viu, doutor? Obrigado, Carol. Beijo. Amanhã, sexta-feira, vejo vocês 12:30. Até amanhã, meninas!